sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quanto eu economizo por mês, tá? Não é tudo, esses valores que eu trouxe para vocês, não é tudo, mas são valores recorrentes, são valores mensais, custos fixos que eu tô economizando nos últimos tempos, tá? E é muito importante que assim, você veja o vídeo até o final, porque eu separei meio que por ordem de importância e de valores. Então, os dois últimos gastos, eles são os mais altos, tá? Mas antes, se você gosta de minimalismo, se você gosta de economizar dinheiro, se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente sempre vai trazer coisas boas para vocês, tá? Sempre vai trazer dicas muito boas, rápidas e práticas, tá? Pessoal, como eu já falei muitas vezes antes aqui para vocês, eu gastava muito dinheiro, tá? Era consumista, compulsivo mesmo, que eu via uma coisa na internet e eu comprava na lata, assim. E depois de um tempo, depois que eu me tornei minimalista, eu posso falar para vocês que eu reduzi meu consumo, eu acho que coisa de 50%. E depois que eu descobri que para você viver bem, você não precisava fazer uma quantidade alta de dinheiro, né? Fazer muito dinheiro por mês. Eu descobri que a gente pode ter um estilo de vida legal, mesmo ganhando um pouco menos, desacelerando, né? E como é que eu consigo isso, Alisson? Você vai conseguir gastando melhor o seu dinheiro, né? Usando o seu dinheiro de uma forma muito mais inteligente, tá? Antigamente eu não vivia, antes de eliminar alguns desses custos, enfim, eu não conseguia viver tranquilamente. Eu sempre estava devendo, né? O cartão de crédito sempre estava estourado, não tinha nenhuma reserva. Se acontecesse alguma coisa comigo, eu tava ferrado, porque eu não iria ter como pagar. Ainda bem que eu acordei cedo para tudo isso, mas eu não vivia tranquilo. Muitas vezes eu não conseguia dormir, porque eu sempre ficava pensando nas contas que tinha para pagar. Enfim, não tinha dinheiro para sair, não tinha dinheiro para viajar, porque eu gastava tudo com coisas que eu não precisava e deixava de realizar coisas muito mais importantes. E ficava pensando também, eu nunca vou fazer uma viagem internacional porque é tanta grana, mas eu nunca começava, sabe? E se você nunca começar, você nunca vai realizar. Mesmo que você dê pequenos passos sempre, um dia você vai chegar, mas se você não começar, você nunca chega. E aí eu comecei a refletir sobre isso, né? E comecei a reduzir a quantidade de coisas que eu devia. Enfim, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, como você sair das dívidas e começar a ser um investidor. Enfim, vou dar o passo a passo bem direitinho, muitas dicas boas para vocês começarem nesse processo, caso vocês estejam passando por ele. E aí depois que eu descobri que você consegue, né, gastar melhor o seu dinheiro para viver de uma forma que você vivia antes ou vivendo até melhor, minha visão sobre dinheiro, minha visão sobre a vida mudou muito. Então vamos lá, eu vou falar aqui para vocês os meus custos fixos que eu decidi eliminar da minha vida. Mas antes de te passar isso, eu preciso te dizer assim, colocar em um contexto, tá? Eu tenho um negócio de fotografia e eu dependo de algumas certas coisas para esse negócio operar. A minha vivência em relação a isso, mas o que eu creio que uma grande parte dos brasileiros vivem em um contexto parecido com o meu. A primeira, tarifas de banco, tá? Tarifas de banco eu eliminei todas. Eu preciso ter conta em pelo menos os 4 maiores bancos no Brasil. Por quê? Eu preciso ter algumas contas pela diversidade, né? Eu preciso receber dinheiro dos meus clientes e muitas vezes eu recebo através dos bancos. Então, eu preciso ter uma certa facilidade para que os clientes consigam me pagar. E eu preciso ter pelo menos 4 contas bancárias. Só que eu não pago tarifa em nenhuma dessas contas bancárias. Eu fiz uma média, tá? E cada banco, ele vai cobrar ali entre 20 e 30 reais por mês de manutenção por uma conta corrente, tá? Eu vou colocar aqui em média 25 reais. Então, como eu tenho 4 contas, esse total é de 100 reais por mês. 100 reais já é uma grana legal, né? Já dá pra você sair no final de semana. Se você de repente economizar 100 reais por mês durante 2 anos, você já faz uma viagem muito legal. Então, eu removi esse custo fixo da minha vida. Mas como é que eu fiz isso? Eu mudei para contas poupanças, tá? Então, mudei todas para contas poupanças. Elas te dão, se não me engano, na maioria dos bancos, as contas free, elas te dão 2 saques, tá? Pagamentos de débito ilimitados, tá? E pagamentos de boletos. E o que é que eu faço? Eu pego a grana e mando para um dos bancos digitais que eu tenho, porque aí eu posso fazer TEDs ilimitados. Enfim, eu fico muito mais à vontade para manusear esse dinheiro e não necessidade de forma nenhuma de estar fazendo TED e sendo cobrado de mais taxas e mais taxas. Então, além de evitar esses 100 reais de custo, eu ainda evito pagar TEDs, enfim, tá? Mas eu só coloquei os 100 aqui para vocês. O segundo ponto eram as saídas nos finais de semana. A gente saía 4 vezes
Todo final de semana a gente fazia uma saída, né? E eu fiz uma média, cada saída dessa a gente gastava no mínimo R$100, tá? Mas eu coloquei aqui o valor mínimo. Então, como é que eu consegui economizar nessas saídas? A gente reduziu pela metade. Ao invés de a gente sair todo final de semana, a gente sai a cada 15 dias. E nessas vezes que a gente não sai para algum lugar, enfim, não faz uma mini viagem, a gente vai ver uma pessoa que a gente gosta, a gente vai passar um tempo com amigos, chama os amigos para nossa casa. Então, assim, não é porque a gente evitou de ter bons momentos, assim, mas nós manuseamos as ferramentas que nós tínhamos para evitar estar saindo muito, enfim. Então, a gente economiza no mínimo R$200 por mês. Então, para quem não tem uma renda tão alta assim, já é uma porcentagem legal. O terceiro é home office, tá, pessoal? Eu precisaria, na teoria, de um escritório para atender, mas eu uso isso de uma forma mais inteligente. Eu atendo os clientes em alguns espaços mais alternativos para eu não precisar ter um home office. Porque se eu for ter um home office, eu vou ter um custo fixo ali por mês. Fazendo o que eu fiz, que eu passei a atender por demanda, então eu não preciso ter um escritório, tá? Eu posso trabalhar de casa, que é muito mais cômodo. Eu não coloquei aqui, mas eu evito de fazer o gasto também de combustível ou transporte, enfim, e evito ter esse custo mensal fixo. E da forma que eu montei essa estrutura, por mais que eu faça muitos atendimentos, mais atendimentos do que eu faço hoje, eu não vou gastar nem a metade do que eu gastaria, que eu coloquei aqui mais ou menos R$600 em um escritório, tá? Não, eu sei que não é um valor alto, mas aqui para minha região é um valor que está ali na média. Então eu economizo esses R$600 por mês no mínimo, porque eu não coloquei aqui os valores de combustível e de locomoção, tá? Home office facilita muito, assim, me dá muita praticidade, tá? E o quarto é combustível. Antes, como eu não era muito organizado, se eu precisava fazer alguma coisa, eu me deslocava para outra cidade e fazia. Enfim, eu vivia rodando a todo momento. Hoje não. Hoje eu organizei minha rotina, hoje eu organizei minhas coisas, né? Fiz uma logística no meu dia a dia para que em 2 dias na semana eu faça todas as atividades necessárias. Então, por exemplo, atender clientes, comprar alguma coisa, resolver algumas pendências pessoais, eu deixo para fazer essas coisas em 2 dias na semana, porque aí eu evito de estar saindo todos os dias, né, e gastando combustível. E quando eu vou fazer essas coisas, eu monto uma rota. Então, ao invés de eu sair de casa, ir até o meu ponto, resolver o que eu tenho para resolver, voltar para casa, e por exemplo, de tarde, eu sair de casa novamente, ir para outro local, voltar para casa, acho que vocês conseguem entender, né? Eu saio da minha casa, vou até o meu ponto A, resolvo o que eu preciso, de lá eu vou até o meu ponto B, resolvo o que é necessário, entende? Porque assim eu evito de gastar muita gasolina desse meu ponto A, que é a minha casa, até o outro ponto. Eu encurto esse caminho, daí eu já economizo muito tempo e economizo muito combustível. Eu fiz uma média e fica em mais ou menos R$200 por mês de gasolina que eu evito gastar sendo mais organizado. Então, o total disso tudo é R$1.100 por mês, tá, pessoal? Então, assim, não sei pra vocês, mas pra mim, R$1.100 por mês é muita grana. E essa é a diferença entre o meu eu minimalista e o eu anterior, né? O eu passado. Porque hoje, sendo muito mais organizado e sendo muito mais consciente, eu consigo economizar muito dinheiro. E R$1.100 por mês, eu consigo fazer muitas outras coisas. Além de que eu não preciso ficar devendo, me preocupando todos os dias em pagar umas contas, enfim. Minha vida é muito mais tranquila, eu consigo realizar muito mais coisas porque eu tomei essas atitudes de ser mais organizado e de ter uma consciência financeira muito maior, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, porque aí você nos ajuda muito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!